Bom, olá, muito prazer. Meu nome é Carlos Antônio. Eu sou aluno de doutorado da Universidade de Brasília. Sou orientando da professora Alba Mello. E o que eu venho apresentar para vocês aqui hoje é um artigo que foi publicado por nós na, numa special issue da CCPE. E o título desse artigo é A CPU-FPGA Heterogeneous Approach for Biological Sequence Comparison Using High-Level Synthesis. Esse artigo teve a colaboração do professor Alexandre Neri, do Departamento de Engenharia Elétrica, também da Universidade de Brasília, e do professor Alfredo Goldman, do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Bom, esse trabalho ele foi parcialmente financiado pelos projetos do CAPES-Procad, CNPq e FAPDF. Se vocês tiverem mais dúvidas ou querem se aprofundar mais no artigo, ou tiverem interesse, né, alguma curiosidade de saber mais a fundo, aqui tem o link na descrição do nosso DOI, desse artigo. Tá? E o que eu vou apresentar para vocês é algumas coisinhas em relação ao nosso artigo, que é uma pequena introdução para vocês entenderem como que a gente chegou, né, qual que é a nossa motivação, o que é o algoritmo LCS, Longest Common Subsequence, que é o que a gente utilizou neste artigo, os trabalhos relacionados que nós comparamos, a arquitetura proposta por nós neste artigo, os experimentos que nós utilizamos para poder conseguir os resultados deste artigo, a conclusão e os trabalhos futuros. Em relação, então, à nossa introdução. A descoberta de padrões em sequências é um dos problemas mais desafiadores em biologia molecular, né? E na comparação de duas sequências biológicas, a gente calcula a partir de métodos computacionais, como como eu acabei de dizer, que é o LCS, que a gente vai falar daqui a pouquinho, algumas métricas que a gente que ajudam-nos a identificar qual que é o grau de relacionamento entre as duas sequências. E esse alinhamento ele é definido como um pareamento. Então ele vai esse algoritmo ele vai comparando os caracteres de cada uma das duas sequências para a gente poder definir qual é então esse grau de relacionamento. Um par de resíduos é justamente uma definição que a gente utiliza na biologia, que pode ser um match, um mismatch ou um gap. O match é quando os dois pares são iguais, quando a gente tem o mesmo caractere nas duas sequências. Um mismatch quando os dois são diferentes. E um gap quando ele tem uma lacuna. Tá? Uma lacuna pode ser simplesmente um espaço vazio ou então um outro caractere que não esteja dentro do escopo de DNA. O objetivo da comparação é justamente obter o melhor score de similaridade entre essas duas sequências, e ele é a base, né, e o alinhamento dessas duas sequências é a base de muitos dos estudos da bioinformática. Então, é muito necessário a gente conseguir esse grau de relacionamento. Os algoritmos de comparação de sequências, que produzem resultados ótimos, eles são executados em tempo quadrático, ou seja, O de n ao quadrado, e n é o tamanho dessas sequências. Então a gente tem, quanto maior as sequências, maior é o tempo de execução a serem comparadas. E o LCS é um desses algoritmos que ele retorna um resultado ótimo para a gente e é utilizado bastante na comunidade científica, tanto na bioinformática quanto em outros trabalhos. As arquiteturas que são dedicadas em hardware, como os FPGAs, eles têm sido utilizadas para fazer essas comparações, só que tem um certo problema com essas plataformas, porque é necessário um conhecimento sobre o hardware, é necessário o conhecimento sobre a linguagem HDL, né, que são o Verilog, System Verilog e VHDL, e para poder projetar esses algoritmos dentro dessas plataformas é necessário um tempo maior de implementação. Então, o que a gente quer com High Level Synthesis, que é a síntese em alto nível? É a gente conseguir interpretar uma linguagem de alto nível, seja C, C++, em arquitetura de RTL que consequentemente se deriva para um VHDL para poder colocar, mapear quais são as portas, quais são os componentes a serem utilizados do hardware para a implementação desse algoritmo.
Então a gente tem o C e o C++, a gente facilita o projeto, né, para poder justamente ter uma melhor manutenção desse código. A portabilidade em que você consegue transportar o mesmo código que você utilizar em uma dessas plataformas, que mesmo que mude alguma coisa do hardware, você consegue definir e projetar esse mesmo código em outras plataformas de hardware. E é isso que a gente tem como intenção aqui nesse trabalho. Então, a gente tem que propor e avaliar uma implementação do algoritmo LCS em High Level Synthesis para comparação de sequências DNA de tamanho médio, tá? Não estamos chegando ainda num nível muito grande porque tem uma limitação do hardware. E o objetivo nosso é fornecer uma implementação eficiente onde o consumo de energia seja reduzido. Então, a nossa principal objetivo aqui é saber o quanto de energia está sendo consumido pelo hardware que a gente projetar com a síntese de alto nível. Então, seguindo aqui com um algoritmo LCS, o que é o algoritmo LCS? Dadas duas sequências, A e B, de comprimento mn, respectivamente, a gente tem uma equação de recorrência que pode ser descrita da seguinte forma. A primeiro elemento dessa sequência, dessa equação, desculpa, ele vai tentar calcular se eu estou tendo um match ou um mismatch entre as duas sequências. Então, ele vai verificar se os dois caracteres a serem comparados eles são iguais ou são diferentes. O segundo elemento, ele calcula se a primeira sequência está fazendo uma comparação com uma lacuna na segunda sequência. E o terceiro elemento dessa equação, ele tenta calcular se está tendo uma comparação da segunda sequência com uma lacuna na primeira sequência. Então, esse cálculo dessa equação, ele vai me retornar qual que é o máximo valor dessa equação, comparando-se, né, da primeira, por exemplo, na primeira posição dessas duas sequências, se ele vai ter um match ou um mismatch, se vai ter uma comparação com um gap na primeira sequência ou com a comparação com um gap na segunda sequência. E é isso a nossa equação de recorrência. Então, seguindo aqui um pequeno exemplo, nós temos aqui uma comparação com duas sequências pequenas, né, obviamente, só para a gente poder fazer um exemplo. E a gente tem cada uma dessas duas sequências, ela inicia-se a primeira linha e a primeira coluna com 0, né, que é o que a gente vai fazer a partir delas, né, que é o cálculo entre as duas sequências. E eu vou preenchendo uma matriz dinâmica de programação dinâmica, onde eu vou calculando quais são cada um dos elementos a serem calculados pela equação de recorrência descrita anteriormente. Tá? E aí eu tenho toda uma matriz preenchida ao final dessa execução desse algoritmo, e aí a gente sabe que o score máximo dessa equação vai nos dar qual que é a partir qual é o maior valor encontrado nessa matriz. Tá? E assim, a gente calcula o algoritmo LCS para as duas sequências e encontramos o score máximo, né, o score ótimo, que vai ser, no caso desse algoritmo LCS, ele vai ser sempre na última célula da matriz de programação dinâmica. Tá? Em relação aos trabalhos relacionados, nós temos alguns desde 2010. Tá? O problema maior desses algoritmos é que o tamanho desses algoritmos que consegue fazer a comparação não é muito grande. Vocês conseguem ver aqui que a maioria desses algoritmos eles não passam de 10.000, tá? E a maioria desses trabalhos eles utilizam C++ e o VHDL, o que é muito custoso em termos de implementação e programação e manutenção do código e assim por diante, tá? E a gente consegue ver que o nosso trabalho aqui, ele utiliza o algoritmo LCS, utilizando mais uma técnica, que é o Wavefront, que nos possibilita ainda melhorar ainda mais o nosso cálculo matemático dessa matriz de programação dinâmica, tá? Então a gente utiliza o FPGA, o HLS, né, que seria a síntese de alto nível, e a gente consegue chegar até um tamanho de 50.000 caracteres para cada uma das sequências a serem comparadas.
Então, a nossa arquitetura proposta é o seguinte: nós desenvolvemos todo um projeto dentro da FPGA em que eu leio as duas sequências e a serem comparadas, obviamente, e eu mando essas duas sequências diretamente para a placa FPGA através de DMA da placa. Lembrando que essa placa que nós estamos utilizando aqui é a ADM PCIe KUE, KU3. Desculpa. Essa placa ela possui barramentos de DMA diretamente na PCI Express do computador e a gente consegue enviar essas duas sequências sem necessidade sem necessidade de passar isso por um processador ou qualquer coisa do tipo. Ele vai diretamente para as block RAMs, que são as memórias internas da FPGA, e essas memórias internas da FPGA são muito rápidas, então a gente não precisa passar por uma memória RAM nem nada do tipo. Eu só simplesmente envio elas para a FPGA e através dessas dois blocos de memória dentro da FPGA eu já inicio a minha comparação. Aqui vocês conseguem ver que tem um quadrado maior, um rosa, que é o LCS Coprocessor. O que significa isso? Eu criei dentro da minha FPGA um coprocessador utilizando C e C++, usando a síntese de alto nível, que é capaz de criar para mim quais são a forma como eu vou calcular a minha matriz de programação dinâmica da comparação dessas duas sequências diretamente na FPGA. Então, ela é o meu acelerador. Então, a gente consegue particionar essa computação dentro da FPGA utilizando o HLS, que veio, né, com o algoritmo do LCS. E aí, dentro da minha FPGA, eu já pego as duas sequências que já estão dentro da memória da FPGA e já calcular qual seria o score entre essas duas sequências. Nós geramos algumas sequências, tá? Essas sequências foram geradas aleatoriamente. Elas são 40 sequências aleatoriamente geradas para testes tanto de 10.000, 20.000 e 50.000. São 20 comparações para cada um dos tamanhos que nós fizemos experimentos. A energia elétrica consumida na FPGA ela foi medida através dessa ferramenta de Sysmon, que são sensores existentes na própria placa, que a própria montadora Alpha Data traz para a gente, e ela nos fornece essa ferramenta para poder fazer a leitura desses sensores. A energia elétrica consumida na CPU foi através de uma ferramenta chamada PowerStat, que é da própria distribuição de Linux que a gente utiliza, que é o do Ubuntu. E esse daqui é os resultados. A nossa solução do FPGA, ela utiliza as block RAMs, que são as memórias internas da FPGA, para armazenar as sequências, são acessadas através dos barramentos da FPGA DMA. A gente otimizou as iterações do cálculo da matriz de programação dinâmica utilizando um pipeline e reduziu o custo de espaço de memória utilizando apenas 3 vetores para armazenar esses valores e diminuindo o tempo de execução calculando-se na diagonal. Nós também propusemos uma estratégia de CPU FPGA utilizando um escalonador round robin com pesos para poder distribuir as comparações LCS entre os dois dispositivos, tanto o CPU quanto o FPGA, tá? Os nossos resultados experimentais mostraram que a solução da FPGA é capaz de consumir muito menos energia do que a solução da CPU. Quando a gente compara 20 pares de sequências em 50K, a energia utilizada é 8,4 vezes maior quando notando-se na CPU. E utilizando somente a FPGA, o consumo foi significativamente menor, né? O tempo de execução da FPGA aumenta cerca de 1,13% vezes, né, em relação à CPU. Nós também fomos capazes de mostrarmos que a nossa solução heterogênea CPU mais FPGA é capaz de ter melhor tempo de execução para os tamanhos de sequência, quando comparada somente na FPGA e somente na CPU. Se a gente compara a solução da CPU mais FPGA, a solução com a solução da FPGA, a gente observa uma redução de cerca de 4 vezes no tempo de execução e um aumento de cerca de 2 vezes no consumo de energia.
Se a comparação é feita somente com a CPU, a diminuição do tempo de execução é cerca de 1,13 vezes e o consumo de energia é cerca de 4 vezes. O que a gente pode ainda melhorar nesse trabalho? Gostaria de ter falado para vocês sobre o nosso trabalho. Qualquer dúvida ou sugestão, eu estou aberto também a qualquer mudança ou que vocês tiverem também de interesse de conversar comigo. Fiquem à vontade de me mandar e-mail. Eu agradeço muito pelo seu tempo e pela sua atenção e até uma próxima.